Boa noite a todos, sejam bem-vindos à Casa do Caminho Santana. Antes de começar, vou passar alguns recadinhos para vocês. A casa oferece palestra todos os dias. A programação está no nosso quadro ali fora ou no site www.casadocaminhosantana.com.br. Quem quiser passar no plantão de atendimento, é só chegar meia hora antes das palestras. Uma informação sobre o passe à distância, somente com cartão, quem tiver passe à distância para receber, tem que passar no plantão e fazer o cartãozinho também. Às sextas-feiras, nós temos um grupo de atendimento espiritual e de apoio a dependentes químicos, tabagismo e a familiares. Gostaria de agradecer também a todos que colaboram com nossas cestas básicas, para as 80 famílias assistidas. E quem puder ajudar com alimentos não perecíveis, agradecemos. Para esse mês, o que nós mais estamos precisando é arroz, feijão, óleo, leite em pó e açúcar. Aos domingos, nós temos também evangelização infantil, na parte da manhã. Aos sábados, entregas de lanche também na parte da tarde. E deixa eu ver, acho que é só isso. E agora vamos cerrando os nossos olhos, nos desligando de nossos problemas, de nossas preocupações. Vamos nos ligando ao Pai, aos amigos do plano superior. Vamos entrando em sintonia para podermos receber tudo o que a casa tem a nos oferecer. Vamos agradecendo também a oportunidade de estarmos aqui, mais uma vez reunidos. E assim, vamos também emanando energias para o nosso palestrante de hoje, que é o Semi. O tema é Perdão e Vida. Seja bem-vindo, Semi. Bom, companheiros, boa noite. O tema, como foi dito hoje, é Perdão e Vida. Foi extraído do livro Esperança e Luz, de Emmanuel, na psicografia de Chico Xavier. Nós gostaríamos de abrir falando um pouco a respeito do perdão, já que o tema básico aqui é o perdão. Jesus nos fala do perdão e de uma maneira bastante contundente. Quando Pedro pergunta a ele se deve perdoar, quantas vezes deve se perdoar, se lhe deve perdoar 7 vezes, aí Jesus responde, não são só 7 vezes, são 70 vezes 7 vezes. Ora, 70 vezes 7 vezes, pelas minhas contas, vão dar uns 490. 490 perdões. Olha, haja paciência para tanto perdão. Haja paciência para perdoar 490 vezes. Haja paciência. Mas por que será que esse perdão é tão importante? Por que será que é tão importante perdoar as pessoas? À primeira vista, e me parece que a grande maioria das pessoas acredita nisso e pensa dessa forma, nós devemos perdoar para beneficiar o próximo. O nosso perdão irá beneficiar aquele que nos ofendeu. E com isso nós mostramos a nossa grandeza, a nossa magnanimidade, perdoando aquele que nos ofendeu. E vamos ganhar pontinhos no céu. Certo? Mais ou menos. Não é bem exatamente assim. Tá? Nós até podemos ser magnânimos.
nessa concessão do perdão. É uma visão. Mas a parte mais importante do perdão não é essa. Não é a nossa magnanimidade, né, de perdoar aquele que nos ofende. O maior beneficiário do perdão não é aquele que é perdoado. O maior beneficiário do perdão é aquele que perdoa. Ele é o primeiro e o maior beneficiário. Se de fato ele conseguir perdoar, e quando eu falo em conseguir perdoar, eu estou falando no perdão sincero. Eu estou falando no perdão que vem lá de dentro, tá? É dentro de nós, no mais fundo, no mais íntimo do nosso ser. Se nós conseguirmos isso, se nós conseguirmos de fato perdoar aquele que nos tem ofendido, aquele que nos ofendeu, com sinceridade, do fundo do coração, e não só superficialmente, não só da boca para fora, como se diz, se costuma dizer vulgarmente, né? Se for realmente sentido e sincero, isso vai nos trazer benefícios imensos. A nós, muito mais do que ao outro, do que aquele que foi perdoado. Por quê? Porque não perdoando intimamente e com sinceridade, nós vamos carregar conosco toda essa carga negativa. Da mágoa, do rancor, para não dizer do ódio, né? Também. Nós vamos estar carregando conosco tudo isso. E o mal será nosso, não do outro. Quem vai sofrer somos nós, não é o outro. É nosso sofrimento, não é dele. Nós podemos até achar que estamos infligindo a ele um sofrimento pelo fato de não perdoarmos. Quando, na realidade, quem vai sofrer mais somos nós. Talvez muito mais do que ele. Daí porque o perdão beneficia muito mais aquele que perdoa do que aquele que é perdoado. Ao contrário do que a grande maioria das pessoas por aí pensa, né, que o grande beneficiado é aquele que é perdoado. Não. O maior e principal beneficiado é aquele que perdoa. Em primeiro lugar. Extraímos também do texto que nos foi dado algumas partes bastante interessantes que nós gostaríamos de desenvolver aqui. Ele nos diz que a ausência do perdão reúne parcelas de nossas reações negativas e nos apresenta a soma inquietante que se transforma em caminho para a guerra. Reúne as parcelas das reações negativas e apresenta a soma que se transforma em caminho para a guerra. De fato, quando nós não perdoamos, nós vivemos uma situação de guerra. Nós permanecemos o tempo todo em atrito e em conflito com o outro. Daí as 490 vezes. As 490 vezes. Para evitar essa situação permanente de conflito, de atrito, o tempo todo, né, com aqueles que estão à nossa volta, principalmente. Especialmente com aqueles que estão à nossa volta. E com quem nós nos defrontamos, nos encontramos praticamente todos os dias. Imaginem o sofrimento que é encontrar diariamente um desafeto que você não consegue perdoar. Acho que muitos sabem o que é isso. Não sei se todos experimentaram. Pode até ser que sim. Não é muito difícil provar desse cálice. Não é difícil. Infelizmente não é, né? Gostaríamos que não fosse assim, mas por aqui onde nós estamos, onde nos encontramos, essas situações, nós nos deparamos com essa situação com bastante frequência até. Então não é difícil
que alguns, pelo menos, não tenham passado por isso. Né? Muitas vezes nós temos que nos defrontar assim todos os dias. Né? E aí é que entra o exercício do perdão. Né? Que não é fácil. Ninguém disse que ia ser fácil. Tá? Ninguém disse que seria fácil. Mais adiante, cita alguns pontos, algumas coisas que destacamos, isolamos, também para que pudéssemos estar aqui desenvolvendo a ideia. Fala-nos da irritação que prepara o ambiente à enfermidade. A irritação. A irritação vem da não aceitação. Quando eu não aceito uma situação, seja ela qual for, isso é que vai mexer com os meus nervos. Não aceitar uma situação. É isso que nos leva a uma neurose. Nos leva à neurose. Então, o nosso passo é, em primeiro lugar, compreender as situações, sejam elas quais forem. Buscar compreender as situações, buscar compreender a posição do outro, que pode não coincidir com a sua, e muitas vezes não coincide. Mas tentar entender o porquê. Por que o outro pensa e age desta forma, que é diferente? Por que ele não pensa e age como eu? Ou como eu gostaria que ele pensasse e agisse. Como eu queria que ele pensasse e agisse. E, no entanto, ele não pensa e age como eu quero. E aí surge o conflito. Aliás, conflito esse que vai desde o núcleo familiar para chegar até as grandes guerras mundiais. A base de tudo está exatamente nessa não compreensão de que o outro é o outro e eu sou eu. Ele não é obrigado a pensar como eu, nem a sentir como eu, nem a reagir como eu quero que ele reaja, ou ser como eu quero que ele seja. Ele é como ele é. E ele tem que ser aceito assim. Nós temos que aceitá-lo assim. Esse é o grande, gravíssimo problema que nos leva aos confrontos. Desde o núcleo familiar até as grandes guerras mundiais. Podem procurar, podem pesquisar que a base de tudo, vocês vão ver que a base de tudo está aí. Está nessa não aceitação do outro, como ele é e como ele se apresenta. Depois fala da falta de aceitação com que nos desligamos da humildade. A falta da aceitação. Eu acho que nós acabamos de tocar no assunto. Acabamos de tocar na falta de aceitação, da não aceitação do outro, da não aceitação de algumas situações que podem até ser inevitáveis. Algumas vezes podem ser inevitáveis. Há situações inevitáveis que nos desagradam, mas que são inevitáveis. Tá certo? Essa não aceitação que se liga à humildade. Interessante isso. Ele está ligando à humildade. Será que a não aceitação é sinônimo de orgulho? Dá para pensar, não dá? Mas não é orgulho da nossa parte não aceitarmos o outro, não aceitarmos as suas ideias, querermos modificá-lo, trazê-lo de acordo com o nosso molde. Nós temos um molde para a pessoa. E nós queremos que ela se encaixe no nosso molde. Isso seria orgulho? Nosso, da nossa parte? Pode pensar. Prepotência pessoal, favorecendo o orgulho de quantos intentam ser um fator de poder mais forte do que aqueles outros irmãos que lhes partilham a vida. Um fator de poder mais forte. Prepotência. É uma coisa que nós chamamos de empoderamento. Empoderar-se.
né? Nós gostamos de ser o poderoso, o que pode, o que detém o poder, o que tem o bastão na mão, o cetro na mão, né? Eu tenho poder, eu tenho o mando, eu tenho a força. Consequentemente, se eu tenho todo o poder, os outros têm que me obedecer. E novamente vem aí aquela história, aquela coisa de nós querermos que o outro seja assim ou daquela maneira, que o outro haja da forma como nós achamos que ele deve agir, e empoderados, o poder, nós obrigamos ou forçamos, ou tentamos obrigar ou forçar. Esse empoderamento. Tá? Ele fala de prepotência favorecendo o orgulho, o empoderamento pessoal. Depois eles tocam um assunto muito, eu acho muito interessante, demais interessante. Eles começam falando da política, dos políticos, né? Das reuniões notáveis dos homens de orientação ou de Estado, né, que se congregam para discutir os problemas da paz. Né? Nos emocionamos com as primorosas declarações deles e a grandeza das suas promessas e decisões. Eles estão lá, no vídeo da televisão. Eles estão lá. Eles não estão aqui. Eles não estão do nosso lado. Eles não estão convivendo conosco. E o nosso grande drama, e o nosso grande problema é a convivência. É o conviver, é o convívio no dia a dia. Quando nós não convivemos com as pessoas, muitas vezes nós as admiramos. É isso que eles estão dizendo nesse trecho. Nós as admiramos à distância, ao longe. Você vê o sujeito na televisão, ele é meu ídolo. Aquele lá é o meu ídolo. Ele está lá na televisão. Está no jornal, está na revista. Já tentaram conviver com seu ídolo? Será que vai dar certo? Será que não vai ter tanta encrenca e tanto conflito quanto existe numa família, ou entre amigos, ou nos locais de trabalho? Será? Será que ele é aquela pessoa que você idealizou? Porque geralmente nós idealizamos os nossos ídolos. Eles são idealizados. E muitas vezes eles são até construídos. E a mídia sabe fazer isso como ninguém. E como sabe? Nossa, transforma o demônio em Deus e Deus no demônio, se ela quiser. E transforma mesmo, de um dia para o outro. No dia o cara é um semideus, no dia seguinte ele vira o demônio. É só a mídia começar a bombardear, acabou. Aquele que era Deus vira demônio. Tá? Exemplo não falta. Não vou nem citar, mas exemplos não faltam. Tá? É só procurar aí na lembrança que eu vou encontrar um monte de exemplos como esses. Então, muitas vezes, esses grandes heróis podem ser fabricados. E isso é muito interessante. Porque, muitas vezes, passados alguns anos, passados algum tempo, a gente começa a perceber, ou descobrir, ou começa a vazar informações a respeito da pessoa. E aí você fala, puxa vida, mas quem diria, não? Que aquele cara era assim, eu nunca imaginei. Imagina o que ele fazia, que eu nem desconfiava, hein? Cria-se mitos, cria-se fantasia, cria-se a pessoa. Eu levei um susto quando eu vi outro dia, acho que foi pela internet, não tenho certeza, mas eu vi algum comentário assim a respeito de Hitler, que era uma pessoa extremamente carinhosa na intimidade. Vocês acreditam? Não é bem essa a imagem que se tem dele.
Mas eu recebi pela internet, inclusive, que ele era uma pessoa extremamente carinhosa e adorava crianças. Vejam como, né, as coisas são bem diferentes, né? De longe e de perto, né, às vezes é muito diferente. Continuando, continuam falando das personalidades da televisão, né, dos esportistas, né, que nós admiramos essas personalidades, mas temos que aprender a tratar as crianças e os jovens na intimidade. Mas assim mesmo, nós admiramos quem está longe. Nós não admiramos quem está do nosso lado. Ou raramente admiramos quem está do nosso lado. Via de regra, é mais fácil enxergar os defeitos daqueles que estão juntos de nós. Porque os que estão longe a gente não vê mesmo. Tá? Normalmente o que passam para nós é uma imagem que você não consegue ver e enxergar. Quem é realmente aquela pessoa que está por trás daquela imagem? Normalmente nós não percebemos, não sabemos. Tá? Amamos a imagem, não a pessoa. Nós temos uma dificuldade enorme, imensa de amar aqueles que estão do nosso lado, convivendo conosco. É muito mais difícil. E mesmo os que estão do nosso lado, muitas vezes nós também nos apaixonamos pela imagem. Isso acontece com frequência. Né? Especialmente no casal, por exemplo. Isso a psicologia tem falado muito. Eles dizem que nós não nos apaixonamos pela pessoa. Nós nos apaixonamos pela imagem que nós idealizamos dela. A paixão é pela imagem que você idealiza da pessoa. Até o momento que você descobre que é uma imagem realmente. Que a pessoa real não é aquela que você imaginou, que você idealizou. A realidade é outra. Aí pode acontecer muitas coisas, pode acontecer até uma separação. Tá? Ou não, dependendo da maturidade de cada um, da maturidade da pessoa. Pode ou não. Mas isso acontece com bastante frequência. A paixão não é pela pessoa. É real, é pelo que você idealiza na pessoa. Você se apaixona pela imagem que você idealizou. Os esportistas também. E tolerância. Chegamos na tolerância. Toleremos. Sabendo que hoje desculpamos a falta de alguém, e talvez amanhã sejamos nós os necessários de benevolência e tolerância. Mas afinal de contas, vamos falar de perdão ou de tolerância? Uma coisa está intimamente ligada à outra. Por incrível que pareça, está. O perdão depende muito da tolerância. Sem a tolerância, você não consegue perdoar. Se você for intolerante, você não vai perdoar. Para perdoar, você tem que ter tolerância. Ou seja, você tem que entender o outro, como eu havia dito no início. Compreender as razões do outro. Ver como esse outro está situado. Ou seja, quais são os problemas que ele está enfrentando, ou que já enfrentou, para reagir dessa ou daquela forma. As nossas reações dependem muito da nossa vivência. Também. Inclusive da vivência enquanto espíritos, né? Que não se resume a essa única existência nossa, que não é única. A nossa vivência como espíritos já vem, sabe-se lá de quanto tempo. Nem se sabe ao certo. Tá? Mas depende sim. Depende de tudo isso. Porque toda essa vivência nós estamos carregando conosco.
Podemos ter esquecido, não a nível de consciência, que nós não temos porque esquecemos. Mas a nível de inconsciente, a carga toda está conosco. E está influenciando, nos influenciando em cada momento e em todos os momentos. Então, cada um de nós realmente tem toda uma experiência que é só sua. E que não dá nem para ser compartilhada. É única, é sua, é exclusiva. Não dá, por mais que você tente, não dá para compartilhar. Totalmente. E a partir dela é que nós agimos. Agimos ou reagimos a essa ou aquela situação, seja ela qual for. Então fica muito difícil. Daí a tolerância. É difícil entender e compreender. A gente tem que tentar. A gente tem que buscar. A gente tem que saber que essa pessoa está trazendo com ela uma bagagem que nós desconhecemos. Daí a tolerância. Ela tem com ela uma bagagem. Sabendo disso, muitas coisas nós temos que aprender a tolerar. Sem o que, também fica difícil perdoar. Na intolerância, você não perdoa. É muito difícil. Toleremo-nos. Temos que nos tolerar uns aos outros. Ou seja, compreender que cada um é cada um. Cada um é aquilo que é e como é. E não nos compete mudar ninguém, mas aceitar. Simplesmente. E concluem assim. Diz o texto desta noite: perdoemos para que Deus nos perdoe. Coloquemos nossa atenção nessa máxima e desculpemos uns aos outros tantas vezes quantas se façam necessárias. Olha aí as 490 vezes. Aí estão as 490 vezes. E que o Pai misericordioso a todos nos releve em nossas falhas e compadecidamente nos abençoe. Perdoar para que Deus nos perdoe. Porque, como foi dito acima também, nós também precisamos de perdão. Nós não precisamos só perdoar, nós precisamos também ser perdoados. Ninguém aqui é tão perfeito assim que não cometa erros ou falhas. Aqui, infelizmente, nesse nosso planeta, nesse nosso orbe, não existe essa via angelical, essa visão angelical. Os anjos estão muito longe daqui. Aliás, eles não conseguem nem se aproximar, porque a nossa vibração aqui é tão pesada que eles não têm condições realmente de se aproximarem de nós. Né? Pessoas que dizem, falam de anjos, outras dizem que veem anjos, etc. Os tais anjos, né? E eu não estou falando dos anjos da igreja exatamente, mas estou falando dos espíritos mais elevados, de nível mais elevado, que alguns chamam de anjos. Né? Esses estão muito longe daqui, porque eles não têm condições nem de se aproximar, tendo em vista as nossas vibrações, que são muito pesadas para eles. Eles não conseguem sequer se aproximar. E isso afeta a todos nós. Se nenhum de nós é anjo, significa que nós precisamos não só perdoar, mas sermos perdoados. Quem é que não erra? Quem é tão perfeito que não comete erros? Às vezes inadvertidamente. Tá? Nem é intencionalmente. Se for intencionalmente, é maldade mesmo. Né? Mas às vezes nem intencionalmente. Às vezes sem querer. Nós cometemos erros. Nós ofendemos sem querer ofender. Isso acontece muito. Às vezes a gente diz coisas para as pessoas sem imaginar que elas poderão se sentir magoadas por qualquer motivo. É muito complicado isso. Muito. Porque é aquilo que
É o que nós estamos dizendo. Cada um de nós traz a sua bagagem e reage de acordo com a bagagem. Às vezes, isso acontece com muita frequência, qualquer uma afirmação nossa, muito inocente, sem qualquer intenção, ou sem qualquer má intenção, termina por magoar a outra pessoa. Por quê? Porque ela tem com ela uma bagagem. E por conta dessa bagagem, ela poderá interpretar as nossas palavras de maneira ofensiva, ainda que nós não tenhamos tido essa intenção. É uma falha nossa? É um erro? Muitas vezes é. É a falha e o erro de nós não termos percebido que a outra pessoa não tem estrutura para, às vezes, uma brincadeira. Né? E nós não percebemos que o outro não tem estrutura. E acabamos sem querer ofendendo. Isso acontece muito, com frequência até. Então, seja lá como for, ainda que sem intenção, às vezes nós precisamos do perdão, sim. Tá? Porque erramos, ainda que não intencionalmente, mas erramos. Tá? Errar é humano, né? E nós somos humanos. Estamos na fase hominal do espírito. Tá? E errar faz parte do nosso aprendizado. Então, erramos, sim. Mesmo que sem intenção, erramos. E precisamos do perdão. E precisamos perdoar. Principalmente, para merecermos o perdão. Parece simples. E talvez até seja. Mas é exatamente assim que acontece. É muito mais difícil você perdoar uma pessoa intolerante do que você perdoar uma pessoa tolerante, que também tem o hábito de perdoar. Já perceberam isso? Não. Já pensaram nisso? É muito mais fácil você perdoar uma pessoa que você sabe que é tolerante. O intolerante é muito mais difícil de se perdoar. Então, perdoemos para o nosso próprio bem. Para o nosso próprio bem. Tá? Não só do próximo, mas do nosso. Tá? Perdoemos as 490 vezes e, se preciso, além das 490 vezes. Tantas quantas se fizer necessário. Pelo nosso bem. E não só pelo bem do outro. Principalmente pelo nosso. E que o perdão seja sincero. Não só superficial. Mas que saia do fundo do nosso ser. Tá? Carregado de sinceridade. Para que nós possamos usufruir dele. Nós possamos usufruir do perdão que concedemos. Principalmente nós. Muita paz a todos. Alguém tem alguma pergunta? Alguma colocação sobre o tema? Boa noite a todos. Meu nome é Augusto. Que a paz do nosso irmão, mestre e amigo esteja conosco. Eu tenho uma dúvida a respeito do início da palestra que o senhor nos concedeu, a respeito do perdão. Eu queria saber, quando a gente perdoa realmente essa pessoa, ou alguém, ou alguma coisa, e nós procuramos a reaproximação, o reencontro, e a pessoa, ela não permite. Isso nós temos que fazer para continuar caminhando de uma forma, né? A nossa evolução. Eu, agora aos 31 anos de idade, estou vivendo um momento muito bonito da minha vida, de reencontro comigo mesmo. Está mudando algumas coisas para mim, na minha concepção de entendimento do meu próximo, de sentimento, de respeito. E entendo, através de algumas leituras que tenho feito, que se não procuramos evoluir, nós acabamos estacionando ou, de certa maneira, regredindo. Mas, e quando essa pessoa que você sabe que ela participa da sua vida já há algum tempo, algumas eras, e para que você sente que para que você consiga seguir em frente, isso precisa se enquadrar, e essa pessoa não permite. E a minha evolução, como fica? Fica junto com a dele, atrasado?
Eu acho que ficou faltando exatamente isso. Eu aqui até tinha sentido, percebido e fiquei na dúvida. Toco ou não toco no assunto? E você tocou, obrigado. Nós falamos, temos que perdoar 490 vezes, né? 70 vezes 7 vezes, né? E até mais. Ou seja, temos que perdoar sempre com frequência. Mas isso não é e não pode ser tão ilimitado assim. Tá? Apesar das palavras de Jesus, mas também não podemos exagerar, não podemos ir nem um extremo nem ao outro. Tá? Não pode ser tão exagerado. Perdoar sempre, sem dúvida. Só que perdoar é uma coisa, e aguentar injúrias, né, indefinidamente, eu acho que nenhum de nós está obrigado a isso. Nenhum de nós. Um exemplo mais claro, muito claro disso, inclusive o Emmanuel, num dos seus livros, ele fala, não me lembro qual agora, tá? Ele cita um exemplo, que é um exemplo claro disso. Né? Quando ele fala do casamento. O casamento separa, não separa, pode, não pode, deve, não deve, aquela questão de separação, né? Se pode separar, se não pode, se o casamento tem que ser, né? Se pode haver divórcio ou não, enfim. E aí ele diz que, por exemplo, a mulher que é agredida pelo homem ou pelo marido com constância, tá? Ela deve perdoá-lo? Claro, ela deve perdoá-lo. Mas ela não pode ser obrigada a passar a vida inteira sofrendo nas mãos do sujeito. Então, uma coisa é você perdoar. A outra é você ficar se submetendo a injúria, se submetendo o tempo todo. Não. O que você pode e deve fazer é tentar se afastar da pessoa. Tentar evitar, na medida do possível. Tá? Perdoar não significa se submeter a constantes, permanentes e perenes ofensas, injúrias. Aí não. Mas deve perdoar. O importante é não levar a mágoa com você, é perdoar. Mesmo que tenha que se afastar. Tá certo. Eu tenho mais uma pergunta, posso? Pois não. No final, o senhor falou a respeito dos anjos ou espíritos amigos que não podem chegar até nós devido à vibração que todos encontramos nesse momento. Uma vez que em algumas elucidações também tem nos trazido que as equipes socorristas dos hospitais que existem no astral vão até a zona Umbralina para resgatarem alguém. Então, por que eles não conseguem chegar até nós que estamos um pouco acima da zona Umbralina? Estes irmãos que você se referiu, que conseguem chegar até nós, na realidade, são irmãos que estão um pouco acima de nós, em termos de evolução espiritual. Tá? Um pouco acima. Os que estão muito acima, esses não conseguem. Tá? E nós confundimos, né? Acho que o nosso orgulho nos leva a acreditar que nós podemos ter contato com aqueles irmãos, com aqueles espíritos muito mais elevados do que nós. Tá? Então a gente às vezes enche o peito, estufa o peito e fala, não, porque aqueles espíritos de luz que estão aqui, aqueles espíritos iluminados que estão aqui, até são, não vamos negar, tá? Mas até um certo ponto, até um certo limite, que é aqueles que conseguem chegar até nós. Mas a partir daí para cima, eles não conseguem. Os que estão muito acima não conseguem. Os que estão um pouco acima ainda conseguem. Tá? Que são essa equipe socorrista, de que você está falando. Tá? Eu só queria comentar que perdoar não é esquecer, né? E dá para perdoar de coração? Não, mas uma pessoa que te ofende, enfim, que te machuca de alguma forma, você pode perdoar, manter uma certa distância, já evitando próximos aborrecimentos, que vai ficar muito mais facilmente perdoar, que ela não vai fazer de novo. Não é verdade? Exato. Bem prático. Exato. Mas é justamente por não esquecer que você não se aproxima dela. Você não esquece, por isso você não se aproxima mais. Vai que ela tem uma recaída, né? Obrigada, Cêlia. É isso aí. Obrigado. Obrigada.
Vamos agora nos recolhendo novamente, cerrando os nossos olhos. Vamos vibrar por todo o planeta Terra, seus governantes, por aqueles países que estão em guerras, em conflitos, por aqueles que estão nos hospitais enfermos, pelos que estão nas ruas, que não têm um lar, uma família. Enfim, por todos os necessitados. Vamos mentalizar os nossos lares, os nossos entes queridos. Vamos passar também por nossos ambientes de trabalho, nossos colegas de trabalho. E agradecer mais uma vez por tudo que temos, por tudo que recebemos, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez. Que tenhamos todos uma ótima semana e possamos nos encontrar na semana que vem. Que assim seja, graças a Deus. Peço a todos que permaneçam em silêncio, aguardando os passes.